Dirijo uma saudação muito cordial a todos aqueles que aderem ao tema de hoje do curso de autoconhecimento. Hoje falaremos sobre o mundo das relações. Um tema muito importante que nos permitirá descobrir em que estado se encontra a relação que temos com o nosso corpo físico, a relação com as outras pessoas e com o mundo que nos rodeia, e principalmente, a relação com o nosso próprio ser interior. E também veremos como podemos melhorar essas relações, pois conseguir um relacionamento correto em todos os aspectos, tanto internos quanto externos, é o que nos levará a alcançar a verdadeira felicidade. Todas as relações humanas têm um propósito importante, mas devido à nossa ignorância do seu valor e verdadeira função, tendem a deteriorar-se. Vamos ver cada uma dessas relações, qual a função de cada uma delas, vamos ver em que estado se encontram, qual seria o seu estado ideal e vamos ver como podemos corrigi-las. Também vamos aprender hoje uma prática muito interessante chamada de o dossiê do eu. Vejamos então que existem 3 tipos principais de relacionamentos que todos nós temos. A primeira é a relação com nosso corpo físico. A relação que temos com este corpo planetário que nos permite estar presentes nesta terceira dimensão. A segunda é a relação que temos com o mundo exterior. E aí vem as relações que temos com o nosso casal, com a família, amigos, colegas e pessoas em geral. Também a relação com tudo que se refere à nossa profissão, com o dinheiro, com a política e com tudo que existe no meio ambiente. Bem como a nossa relação com a natureza e com tudo que faz parte deste planeta Terra em que vivemos. A terceira é a relação do homem consigo mesmo. E esta, embora seja a relação mais importante, é a mais esquecida. Para a maioria das pessoas esse tipo de relacionamento não tem a menor importância. E isso acontece porque não nos conhecemos, não conhecemos o nosso mundo interior, portanto, a conexão com a nossa parte divina fica bloqueada. Vamos analisar detalhadamente cada uma dessas relações. Vejamos a relação com o corpo físico. Esta é a relação que temos com o nosso corpo planetário. Tendemos a acreditar que temos conhecimento sobre o nosso corpo físico, mas, na realidade, nem mesmo os melhores cientistas do mundo sabem muito sobre o corpo de carne e osso. Dada a sua organização tremendamente complicada, está certamente muito além da nossa compreensão. A função do nosso corpo físico é gerar e condensar a energia sexual. Essa energia é a parte criativa em nós. Nosso corpo físico foi criado no sexo, e é através do sexo, através do uso sábio da nossa energia sexual, que vamos nos criar internamente, ou seja, vamos criar os corpos internos que vão nos permitir estar presente nas diferentes dimensões da natureza. Para isso, é fundamental que aprendamos a ter uma relação correta com o nosso corpo físico. Como a principal função do corpo físico é gerar e condensar a energia sexual, o mau uso que fazemos dessa energia nos leva a ter um péssimo relacionamento com ele. Convencidos de que a felicidade está no prazer, damos rédea solta aos nossos desejos. E nessa busca pela satisfação, alimentamos nosso corpo de forma incorreta, consumimos substâncias tóxicas ao corpo, e o pior é que vivemos constantemente desperdiçando todos os recursos energéticos do nosso corpo físico, principalmente através da fornicação, que é a expulsão da nossa energia sexual através do orgasmo e da ejaculação. Devido a isso, desgastamo-nos energeticamente e isso resulta no enfraquecimento do nosso corpo físico, pois, à medida que nossas diferentes energias são utilizadas por nossos diversos defeitos psicológicos, eles fazem uma condensação negativa dele, resultando em diversas doenças que por consequência ou karma sofremos. Nossos defeitos psicológicos se manifestam através de nossa mente e de nossas emoções, e a partir daí, se manifestam no nível físico. Nossos pensamentos estão relacionados aos átomos, e toda vez que temos pensamentos negativos, estamos contaminando nossos átomos. O acúmulo constante de pensamentos negativos contamina ou adoece a molécula, que são as nossas emoções. E o acúmulo de emoções negativas ou moléculas contaminadas, por sua vez contamina as células do nosso corpo, gerando diversas doenças. Por exemplo, a condensação negativa de energia que nossos egos fazem pela raiva causa danos ao fígado, à cabeça, ao coração e à visão. A luxúria gera as diferentes formas de câncer. Tristeza, ansiedade e depressão geram problemas estomacais como gastrite, úlceras, etc., além de problemas cardíacos.
E assim, vemos como permitir que nossos defeitos psicológicos desperdicem nossa energia, nos levou a uma péssima relação com nosso corpo físico, que podemos ver manifestada nas diversas enfermidades e doenças que sofremos. E a situação é que todos esses defeitos foram criados pela fornicação. Então, enquanto não fizermos um trabalho consciente focado em usar nossa energia sexual criativa com sabedoria, não conseguiremos levar esse relacionamento ao seu estado ideal. E qual seria esse estado ideal? Um corpo são, cheio de vitalidade, com o qual fazemos uma condensação adequada da energia, que através da prática do sexo superior, nos permite criar os nossos corpos internos. E como vamos conseguir isso? Como consertar a relação com o corpo físico? Conseguiremos isso através da prática dos 3 fatores para a revolução da consciência, especialmente com o nascimento espiritual. Praticando a morte psicológica, eliminaremos todos os defeitos psicológicos que vivem dentro de nós, que nos levam constantemente a estados interiores errados e que desperdiçam nossas energias tolamente em todo tipo de reações negativas. Observando-nos em todos os momentos, poderemos descobrir todos esses defeitos psicológicos que devemos compreender e eliminar, através de um pedido à nossa Mãe Divina particular: Mãe Divina, elimine de mim este defeito. Podemos procurar a cura para as nossas doenças através de medicamentos, esperamos que sejam tão naturais quanto possível. Porém, de nada adianta procurar a cura de uma enfermidade se não eliminarmos o defeito que a gerou. Hipócrates, um sábio médico da Grécia Antiga, disse: antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a abandonar as coisas que o deixaram doente. Portanto, é necessário renunciar aos nossos defeitos psicológicos para liberar a energia que eles aprisionaram e que condensaram de forma negativa. Através da projeção astral podemos investigar com o nosso ser interior quais são os defeitos que nos geraram esta ou aquela doença, ou condição física para trabalhá-los. O sacrifício pela humanidade também é necessário, pois, sendo as nossas doenças de origem kármico, ou seja, são consequência dos danos que geramos aos outros e a nós mesmos devido aos nossos defeitos psicológicos, devemos gerar o Dharma, através da ajuda consciente aos outros, para parar de pagar pelos nossos karmas com dor e começar a pagá-los com atos de amor. Através das práticas que aprendemos na conferência Leis do Karma e do Dharma, podemos usar o Dharma para pagar por esses karmas, que muitas vezes são pagos como vários tipos de doenças e enfermidades. Mas como eu estava lhe contando, o fator que vai nos ajudar de maneira especial a melhorar nossa relação com o corpo físico é o nascimento espiritual. Como a nossa energia sexual é muito poderosa, é uma energia regenerativa e criativa, é a própria força vital. E quando começamos a utilizá-lo com sabedoria, praticando o sexo superior, e abandonando definitivamente a fornicação, começamos a condensá-la positivamente em nossa coluna, com o qual iniciaremos o processo de regeneração do nosso corpo físico e regeneração do nosso corpo vital. Vamos falar agora sobre o segundo tipo de relação, a relação com o mundo exterior. Esta é a relação com os nossos pares, família, casal, amigos, colegas e a humanidade em geral. Além disso, a relação com o mundo em que nos encontramos, nossas relações de trabalho, dinheiro, negócios, etc. E a relação com o nosso planeta. A relação com o mundo exterior e com todos aqueles que nele habitam tem uma função muito importante, porque é através das nossas relações externas que podemos desenvolver o amor consciente através do serviço altruísta. É muito comum que o estado atual das nossas relações com o mundo exterior seja terrível. Quanto ao segundo tipo de relacionamento, somos sempre vítimas das circunstâncias. É lamentável que ainda não tenhamos aprendido a originar conscientemente as circunstâncias. Muitas pessoas são incapazes de se adaptar a nada ou a alguém, ou de ser verdadeiramente bem-sucedidas na vida. Comumente estamos mal relacionados com o mundo exterior e, como resultado, temos todos os tipos de conflitos, inimizades, maus relacionamentos com os nossos parceiros, filhos, sofremos de solidão, problemas econômicos e sociais, etc. É pela relação incorreta com o mundo exterior que vivemos situações de escravatura, de pobreza, e que no nosso mundo existe tanta poluição e desequilíbrio ambiental. Mas precisamos de observar que a causa dos nossos conflitos constantes, e do estado geral da sociedade e do mundo, reside nos nossos defeitos psicológicos, especialmente no nosso egoísmo, na nossa incapacidade de amar e servir os outros desinteressadamente. O exterior é um reflexo do interior.
Então, se quisermos desfrutar dessas relações no seu estado ideal, que é um estado de harmonia, no qual vivenciamos liberdade e prosperidade, temos de iniciar um trabalho interior que nos leve a nos livrar do egoísmo que nos impede de desenvolver o amor por todos os irmãos da humanidade e pelo planeta em que vivemos. À medida que trabalhamos sobre nós mesmos, praticando os 3 fatores para a revolução da consciência, alcançaremos uma transformação interior que nos permitirá melhorar as nossas relações com o mundo exterior. Podemos perceber que nunca ou muito raramente fazemos algo realmente para o bem dos outros, geralmente fazemos coisas para ganho direto ou indireto, ou para obter algum reconhecimento, ou para gerar comprometimento nos outros. Portanto, é especialmente o fator de sacrifício pela humanidade, que nos permitirá desenvolver a capacidade de fazer abnegadamente em benefício dos outros, que é o amor, pois o amor se manifesta em nossas ações. Precisaremos começar a sacrificar nossos defeitos psicológicos para consertar o mau relacionamento que temos com os outros e com o próprio planeta. Mas, acima de tudo, precisaremos sacrificar o nosso tempo para ajudar os outros. Toda ajuda que prestamos aos outros desinteressadamente conta. Mas a maior ajuda que podemos prestar aos outros é partilhar com eles o conhecimento que tanto nos ajuda a transformar as nossas vidas. Assim, desenvolvemos amor quando sacrificamos nosso tempo para ensinar outros a despertarem suas consciências. Agora vamos ver qual é o relacionamento consigo mesmo e em que estado está esse relacionamento. A relação consigo mesmo é a relação com o nosso ser interior, com a nossa consciência, com aquela parte de nós que é divina e eterna. Somente conectando-nos com o nosso verdadeiro ser divino poderemos alcançar a autorrealização e alcançaremos a felicidade plena, verdadeira e completa, pois esse é o objetivo do nosso ser. Esta relação é a mais importante e, no entanto, a mais negligenciada. Estar mal relacionado conosco mesmos é o que nos faz sofrer muito por falta de iluminação interior. Quando esquecemos o nosso verdadeiro ser interior, ficamos fascinados e perdidos nas trivialidades deste mundo, e esquecemos o propósito da nossa existência. Nós nos dedicamos a buscar satisfazer nossos desejos, mas acontece que essa busca equivocada pelo prazer sempre termina em mais sofrimento e confusão. Aqueles que sofrem de falta de iluminação interior devem conectar suas mentes com os centros superiores do seu ser. São inúmeros os aspirantes deprimidos que, por falta de poderes psíquicos e de iluminação íntima, renunciaram ao trabalho esotérico sobre si mesmos. Poucos são aqueles que sabem aproveitar as adversidades. Quando esta relação está no seu estado ideal, conseguimos manter-nos constantemente na lembrança de nós mesmos, também vemos resultados no nosso trabalho interior, na meditação, na concentração, no nascimento espiritual, na negociação dos nossos karmas, na projeção astral, etc. E conseguimos ter uma comunicação constante com o nosso ser interior. Para consertar a relação com o nosso próprio ser, é necessário que nos concentremos no trabalho dos 3 fatores da revolução da consciência, pois morrer psicologicamente, nascer espiritualmente e sacrificar-se pela humanidade é fazer o trabalho do nosso ser interior. E destes, o fator crucial para alcançar e manter um bom relacionamento consigo mesmo é a morte psicológica. Em tempos de severa tentação, desânimo e desolação, deve-se apelar para a lembrança interior de si mesmo. Quando alguém se dá o choque da lembrança de si mesmo, ocorre realmente uma mudança milagrosa em todo o trabalho do corpo, de modo que as células recebem uma nutrição diferente. É necessário iniciar um trabalho sério na eliminação dos nossos defeitos psicológicos para ir libertando e desenvolvendo as diferentes partes do nosso ser. Além de trabalhar com atenção especial nos defeitos do orgulho, da autossuficiência e da má vontade, para desenvolver a obediência ao ser interior, pois é o nosso ser quem nos guiará em todo esse caminho de autoconhecimento. Inquestionavelmente precisamos estabelecer relações corretas, não só com o nosso corpo planetário e com o mundo exterior, mas também com cada uma das partes do nosso próprio ser. Então, é muito importante pararmos por um momento para refletir sobre em que estado se encontram essas relações, e nos questionarmos, cada um de forma íntima e pessoal. Como está minha relação com meu corpo físico? Como é meu relacionamento com os outros? Como está minha relação com o planeta? Como está meu relacionamento com meu ser interior?
Agora vou explicar uma prática, na qual podemos utilizar o tema que estudamos hoje para alcançar uma compreensão profunda da necessidade de eliminar qualquer defeito psicológico que tenhamos e que esteja nos causando uma má relação. Esta prática é chamada o dossiê do eu, pois consistirá em fazer um arquivo de algum dos nossos defeitos psicológicos, ver como isso tem causado um mau relacionamento com o nosso corpo físico, com os outros e com nós mesmos. Isso nos ajudará a compreender a real e urgente necessidade de eliminar esse defeito de nossa psicologia e nos dará força e compreensão para decidir renunciar de uma vez por todas a esse modo negativo de ser. Podemos fazer esse dossiê para qualquer defeito psicológico, por exemplo, o defeito alcoólico ou a raiva, a inveja, o ciúme, a pornografia, a masturbação, a fornicação, a preguiça ou qualquer defeito que necessitemos de compreensão para decidirmos eliminar. E refletiremos profundamente nos perguntando: que danos esse defeito gerou ao meu corpo físico? Como esse defeito prejudicou meu relacionamento com outras pessoas? Isso me levou à solidão, à pobreza, etc. Como isso prejudicou meu relacionamento comigo mesmo? Como isso me distanciou do meu próprio ser? Seria altamente recomendável anotar essas respostas porque lá encontraremos muitos detalhes desse defeito, o que nos ajudará a continuar aprofundando nossa compreensão na meditação. Um defeito para o qual já fizemos uma boa ficha, e do qual podemos ver todas as formas como nos prejudicou. É um defeito do qual já teremos um grande entendimento para condená-lo à morte e decidir eliminar todas as suas manifestações, para nos libertar definitivamente. Espero que esta prática seja muito útil para você. E este tem sido o tema de hoje. Como sempre, convido você para o próximo tópico que estudaremos, no qual aprenderemos como dissolver qualquer eu psicológico através da técnica dos detalhes, para que possamos alcançar a castidade científica. Um tema muito importante. Não perca! Até a próxima vez!